Olha, o Rio de Janeiro foi mais uma vez o palco de um evento que sacudiu não só o Brasil, mas que reverberou pelo mundo todo. Um único dia, lá em outubro de 2025, foi o suficiente para reacender um debate super acalorado sobre segurança, sobre direitos humanos e, claro, sobre os limites da ação do Estado. Vamos mergulhar nessa história para entender o que aconteceu. Então tudo começou com uma mega operação da polícia, sabe? Algo que foi planejado durante meses e que tinha um alvo muito claro: a maior facção criminosa do estado. Foi uma demonstração de força, assim, numa escala que o Rio de Janeiro raramente tinha visto. A data exata, 28 de outubro de 2025. Foi nesse dia que a chamada Operação Contenção foi para a rua, lá nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte. Oficialmente, o objetivo era um só: chegar e desmantelar as estruturas de comando do crime na região. E aí, a gente chega no número que define tudo: 121. É isso mesmo, 121 pessoas morreram. Um número que, por si só, já dá a dimensão trágica do que estava acontecendo. E o mais chocante, talvez, é que todas essas mortes aconteceram em questão de horas. E isso, de uma hora para outra, transformou a contenção na operação policial mais letal da história recente do Rio de Janeiro. E assim, de longe, sem comparação. Para a gente entender, de verdade, o custo humano disso tudo e também os resultados oficiais, a gente precisa olhar para esses números com mais calma. Vamos dar uma olhada na composição desses dados. Olha só o balanço oficial que foi divulgado: das 121 mortes, 117 foram classificadas como de suspeitos e, tragicamente, 4 policiais também perderam a vida em serviço. Além das mortes, 113 pessoas foram presas. Agora, para ter uma ideia real da dimensão disso, a comparação é chocante. A Operação Contenção, com suas 121 mortes, não só supera, ela praticamente apaga da história outras incursões que já eram de triste memória, como a do Jacarezinho, com 28 mortes. A escala, como dá para ver, é outra coisa, né? E aqui tem um dado que foi o pilar da justificativa das autoridades, né? 78 dos mortos tinham passagens pela polícia, fichas criminais extensas por crimes como homicídio e tráfico. Para o governo, isso era a prova de que a operação acertou o alvo. Já para os críticos, o argumento é outro: um histórico criminal não é uma sentença de morte e, claro, não anula a necessidade de investigar cada uma dessas mortes. Ok, agora vamos virar a chave e tentar entender a narrativa oficial. Como é que o governo do estado enquadrou uma operação com o saldo desses? Bom, não foi como uma tragédia, foi como uma vitória necessária. E é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Essa mega operação foi lançada justamente no momento em que os dados oficiais mostravam uma queda, e uma queda de mais de 20% nos crimes violentos no estado. Fica a pergunta no ar, né? Por que uma ação tão gigantesca, com tanta força, exatamente naquele momento? A resposta do governador Cláudio Castro veio sem rodeios, bem direta. Nas palavras dele, foi um sucesso retumbante e um grande golpe contra o crime organizado. Essa declaração não só defendeu a operação, como a celebrou, encapsulando perfeitamente a narrativa oficial de vitória a qualquer custo. Mas olha que contraste. Enquanto o governo comemorava aqui dentro, lá fora o mundo assistia a tudo com enorme preocupação. A reação internacional foi o exato oposto: imediata, muito dura e praticamente unânime na condenação. E essas vozes de preocupação vieram de todos os lados, de pesos pesados. Organismos como a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e também organizações como a Human Rights Watch e o nosso Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Todos foram muito enfáticos no alerta sobre o uso excessivo da força e a possibilidade de graves violações de direitos humanos. E no meio desse fogo cruzado estava a comunidade. Para os moradores, o impacto foi simplesmente devastador. Imagina só: escolas fechadas, postos de saúde sem funcionar. O pânico paralisou a vida de todo mundo, transformando a rotina de milhares de pessoas num verdadeiro estado de sítio. E é exatamente aqui que a história ganha uma camada de complexidade que, sinceramente, surpreende. Porque apesar de toda essa letalidade, apesar da condenação internacional, a reação de uma parte da população do Rio foi bem inesperada. Afinal de contas, o que é que os próprios moradores da cidade pensavam sobre uma ação tão violenta como essa? A resposta veio numa pesquisa do Datafolha, e é, para dizer o mínimo, chocante: 57%. A maioria dos entrevistados considerou a operação um sucesso. Pensa no contraste disso com toda a repercussão negativa fora do Brasil.
Mas é super importante a gente entender que esse apoio não era uniforme, não era um bloco só, ele era muito mais forte entre eleitores que se identificam com a direita. E isso escancara uma divisão, uma fratura profunda na sociedade carioca que já dura décadas, né? De um lado, o clamor por uma resposta dura contra o crime, do outro, a defesa dos direitos humanos como um limite para a ação do Estado. E é assim que a gente chega no coração da questão. Duas narrativas, duas visões de mundo que não se conversam sobre o mesmíssimo evento, e isso está dividindo uma cidade. De um lado, a narrativa de uma ação enérgica e bem-sucedida, um golpe que era necessário para restaurar a ordem. Do outro, a denúncia de um massacre, de uma falha gigante do Estado, uma violação em massa de direitos humanos. São duas realidades que existem ao mesmo tempo, mas que parecem incapazes de dialogar. E a história não acabou, viu? A luta por respostas e por responsabilização continua. As famílias das vítimas, junto com várias organizações da sociedade civil, continuam na briga. Elas pedem investigações independentes, denunciam possíveis manipulações nas cenas dos confrontos e vão para a rua protestar por um novo modelo de segurança, um que não precise ser tão letal. No fim das contas, a Operação Contenção deixa uma pergunta no ar, que vai muito além do Rio de Janeiro. Segurança, sim. Mas a que custo humano? Quando uma sociedade se sente tão acuada a ponto de apoiar a violência do próprio Estado, qual é o preço real que se paga pela segurança? É uma questão complexa, sem resposta fácil e que define não só o presente, mas o futuro de uma cidade inteira.